Olá, quarta-feira, 18 de junho. Boa tarde para você. O CRN1 começa agora. Foi aprovado em segunda discussão o projeto que determina a instalação de dutos para que a fiação de energia e de telecomunicações fique enterrada nas calçadas das novas construções. Os vereadores também discutiram vetos do Poder Executivo a propostas aprovadas pelo Parlamento Carioca. A sessão começou com a análise de 2 vetos parciais e 3 totais pelo Poder Executivo a diferentes projetos de lei. Foi rejeitado o veto parcial ao projeto de lei que estabelece a política municipal de conscientização, testagem e combate às infecções sexualmente transmissíveis. Também foi rejeitado o veto total ao projeto de lei sobre o serviço de Wi-Fi e tomadas elétricas nos transportes rodoviários do Rio. Os vereadores também não aprovaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que declara patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro como centro de reabilitação do Instituto Ana Freud. Outro veto rejeitado foi sobre o projeto de lei de atendimento prioritário aos corretores de imóveis e advogados do município do Rio de Janeiro. O último veto rejeitado do Poder Executivo foi sobre o projeto de lei que declara o passinho do Baile Charme como patrimônio cultural e imaterial do povo carioca. Desta forma, eles seguem a promulgação. Antes da análise dos projetos de lei, os parlamentares votaram no vereador Pedro Duarte na eleição de membros da Comissão de Relações Internacionais da Câmara Municipal. Foi aprovado o projeto de lei sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026. Agora ele segue a redação final. Outro projeto de lei que foi aprovado altera o Código de Obras e Edificações simplificado do município do Rio de Janeiro. A proposta obriga a instalação de dutos nos passeios das novas edificações para enterramento da fiação de energia e de telecomunicações. E o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlos Caiado, se reuniu com o cônsul-geral do Japão no Rio para celebrar os 130 anos da colaboração entre os dois países. Em comemoração aos 130 anos de relações entre Brasil e Japão, a Câmara do Rio recebeu na tarde desta terça-feira a visita do cônsul-geral do Japão, Takashi Manabe. Ele foi recebido pelos vereadores Pedro Duarte e Carlos Caiado, presidente da Câmara de Vereadores do Rio, e fez uma foto na entrada do Palácio Pedro Ernesto. Tradicionalmente, o Japão e o Brasil têm relações de amizade e cooperação de sempre, e neste ano é muito importante porque este ano é o ano do intercâmbio da amizade Japão-Brasil, e celebrando os 130 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. E também Rio é a cidade irmã da cidade de Kobe, do Japão. Então, nos vários sentidos, acho que a relação entre Japão e Rio é muito importante. O vereador Pedro Duarte falou da relação de troca cultural entre os dois países. Muitas pessoas não sabem, mas o Brasil possui a maior comunidade de japoneses fora do Japão. A maioria fica em São Paulo, mas temos muitos deles aqui também no Rio de Janeiro. Existe uma associação muito tradicional que fica no Cosme Velho, a Associação Nikkei. E claro, os valores como judô, jiu-jitsu, desenhos, a comida japonesa. Nós temos muitos traços da cultura do país, Japão, aqui no Rio de Janeiro. E por isso é muito importante que a gente, como Câmara Municipal, que representamos todos os cariocas, também façamos essa homenagem nessa data tão importante. Após as fotos, o presidente da Câmara de Vereadores do Rio destacou a importância histórica que desde 1895, com a assinatura do Tratado de Amizade, o Comércio e Navegação, as relações bilaterais fortaleceram os laços entre as comunidades. Muito importante essa diplomacia, de você interagir, de ter até a troca de ideias, e o Japão é uma potência mundial, e eu acho que essa conexão é muito importante, e de ter investimentos, inclusive internacionais, na nossa cidade. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro também tem um atrativo também dos turistas, e eu acho que essa interação é fundamental, e as pessoas têm que dar valor a isso. Para marcar a data, o Palácio Pedro Ernesto, sede do Parlamento Carioca, foi iluminado com a cor da bandeira japonesa. E olha só, agora uma notícia boa para o motorista. A partir da próxima sexta-feira, o pedágio da linha amarelo está mais barato. R$ 3,80, 20 centavos a menos que o valor atual. A redução é resultado do acordo entre a Prefeitura e a Lanza.
Segundo a Prefeitura, o valor é 40% menor do que o previsto originalmente no contrato, mas o suficiente para garantir a operação da linha amarela. Bom, e o tempo deve permanecer aberto durante todo o feriadão de Corpus Christi. Mais notícias agora no Minuto Cor. Boa tarde, Rio TV Câmara. Hoje é quarta-feira, véspera do dia de Corpus Christi. Começa agora mais uma edição do Minuto Cor. E o que o carioca quer saber é como vai ficar o tempo nesse feriadão. A boa notícia é que não temos previsão de chuva, pelo menos até o domingo. Segundo o Alerta Rio, para hoje o predomínio é de céu claro, com temperatura máxima de 31 graus. E já adianto que amanhã e na sexta-feira a máxima prevista é de 32 graus. Então você que vai tirar esses dias para descansar, aproveite. Já que para quem está pensando em viajar, não se esqueça de fazer a revisão do veículo e evitar pegar a estrada em horário de rush. Vamos agora falar de trânsito. Um incêndio fechou um trecho da rua Mena Barreto, em Botafogo, na manhã dessa quarta. Por volta das 9h30, bombeiros foram chamados para controlar um incêndio em um imóvel comercial na altura da rua São João Batista. O fogo já foi controlado e a via liberada. E olha, duas informações importantes para os motoristas. A primeira é que, em função do ponto facultativo de Corpus Christi, as faixas reversíveis da cidade vão ficar suspensas nessa quinta e também na sexta-feira. E para a gente fechar, de quinta até domingo, vias do centro e da Zona Sul ficarão fechadas para a Maratona do Rio. Muitas ruas vão ser fechadas por conta do percurso. Então corre lá no nosso site ou no app Cor.Rio e veja todos os detalhes. Ponto final no Minuto Cor. Essas e outras notícias estão no nosso site e no app Cor.Rio e também no nosso canal oficial no WhatsApp. Tenha um ótimo feriadão e a gente volta na segunda-feira. Tchau, tchau. O delegado federal Cleiton Bezerra recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Leniel Borel, que também entregou moções de louvor e reconhecimento a 57 policiais civis. O delegado de Polícia Federal, Dr. Cleiton Bezerra, é pesquisador e referência nacional na prevenção à violência infantil, com especializações no Brasil e no exterior. Atua há mais de uma década em ações contra a pedofilia dentro e fora da internet. Também é autor de livros voltados ao público infantil e juvenil e responsável por projetos que alcançaram milhares de pessoas. Ele foi homenageado com a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. Também foram entregues moções de louvor e reconhecimento a diversas personalidades civis e militares que se destacaram no combate à violência infantil. É um tema muito difícil, um tema que as pessoas não querem ouvir, um tema que as pessoas preferem passar longe, e esse reconhecimento dá luz a esse tema tão importante, que é o abuso sexual de criança e adolescente, a prevenção. 10% dos casos somente chegam ao conhecimento da polícia, então 90% dos casos ficam dentro de casa, é um número muito triste, e isso daí nos traz reflexão que nós podemos e devemos fazer do trabalho de prevenção. A iniciativa foi do vereador Leniel Borel. Para mim é uma honra estar dando essa medalha para o Dr. Cleiton Bezerra, mais do que merecida. Agora, delegado de Polícia Federal aposentado, acabou de se aposentar, e é um reconhecimento não só aqui dessa Câmara de Vereadores, mas do Rio de Janeiro para o trabalho prestado para o Dr. Cleiton Bezerra. Autoridades, amigos e familiares de César Maia participaram hoje de uma solenidade em comemoração aos 80 anos dele. Durante a cerimônia, no plenário, César Maia recebeu a medalha São Francisco de Assis, terceiro milênio, pela criação de políticas públicas voltadas à proteção animal no Brasil. Ele foi reconhecido por diversas iniciativas inovadoras durante as 3 gestões à frente da Prefeitura do Rio. Antes, César Maia morou no Chile como exilado político entre 1968 e 73, depois de ter sido preso durante a ditadura militar. Agora está no 4º mandato na Câmara Municipal do Rio. A cobertura completa sobre essa solenidade e mais detalhes sobre a trajetória política dele, você confere logo mais, às 7h40 da noite, no CRN2, viu? Bom, e a gente fica por aqui. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e ao vivo também pelo YouTube. Uma ótima tarde para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.